Olá pessoal, agora são 10 horas e 1 minuto do dia 1/5/2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e vamos tratar de algo muito desagradável que está acontecendo aqui no Brasil, né? Muito deplorável, desagradável seria até um termo frouxo para isso, tá? É triste o que está acontecendo no Brasil, é degradante, é humilhante para nós brasileiros, né? O Brasil está numa fase em que o número de pessoas infectadas pelo Covid está indo para a estratosfera, o número de óbitos também, e a subida está sendo rápida, né? E o que a gente tem notado, né, é que a situação toda está sendo criada e nada disso é surpreendente. E está faltando responsabilidade das pessoas diante do Bolsonaro, tá? Ele está podendo fazer o que quiser. Então, olha, vamos ver os números aqui, tá? Segundo o boletim do Ministério da Saúde, né, de ontem, o Brasil tem 85.380 pessoas infectadas e 5.901 óbitos, tá? Aí nós temos aqueles problemas que a gente está vendo, né? Nós temos um único país, eu acho, de uma democracia, e em que um líder não tem plano, fica o dia todo fazendo joguinho de mensagens contraditórias com o seu ministro, e isso confunde as pessoas, estimula as pessoas a saírem, e os governadores aceitam tudo isso calados, ou seja, colocando em risco também. Eles não nos protegem de Bolsonaro. Esse é o problema. A gente precisa falar um pouco disso aí, tá? Gente, assim, entregar um resultado é diferente do que fazer um trabalho, tá bom? Eu já contei aqui um exemplo e vou repetir, tá? Teve um caso de uma líder de projetos numa planta de uma operação de tecnologia em que eu fiz uma consultoria para gerentes, né? E essa líder de projetos, ela tinha um excelente trabalho. É um time extremamente produtivo na hora de você avaliar o trabalho isolado. Só que a taxa de entrega de projetos era pequena. Era abaixo dos outros times, né? Mas por que isso acontecia? Porque ela só fazia o trabalho dela, a equipe só fazia o seu trabalho, mas eles não faziam nada para proteger o projeto dos sabotadores internos que existem em toda a organização. Então, às vezes alguém fazia um combinado, a equipe de testes, por exemplo, dizia: eu vou estar disponível aqui em tal data, e não aparecia, mas não estava no plano, ela não tinha registrado, ela não tinha exigido o comprometimento. Então ficava sempre de cabeça baixa. O time dela, mesmo que eram pessoas excelentes, ficava baixo na avaliação do desempenho. E aí é um momento que você tem que chegar e falar assim: você tem realmente a responsabilidade de entregar o projeto ou apenas fazer um bom trabalho? Aí é preciso ter postura. É saber que quando você entra num empreendimento, qualquer um que seja, até um projeto, você precisa ter responsabilidade com as pessoas que estão confiando em você. E isso inclui, então, proteger este meio dos sabotadores. Caso contrário, dá a impressão que você não liga. Você está ligando, às vezes, para a sua imagem, de imediata, para o seu próprio ego, ou algum senso distorcido de valores, mas não está ligando para as pessoas. Você precisa ligar para as pessoas, entendeu? Então, se você liga para as pessoas, não é só fazer o seu. Não adianta você falar, eu fiz o meu. Não. É mais do que eu fiz o meu. Eu fiz o meu e, na posição de líder, eu protegi o meu time daqueles que queriam impedir que a gente fizesse um bom resultado. Isso é responsabilidade. É essa responsabilidade que está faltando aos governadores. Olhem só. O Nelson Taik disse: ninguém está pensando em relaxamento. Ninguém está pensando em relaxar o isolamento. Neste momento, ninguém está pensando em flexibilizar nada. Tá. Então, ele está seguindo com o discurso do Mandetta. Então, quer dizer que o presidente pode fazer um discurso contraditório ao dele, porque inclusive ele tem falado que, né, ele tem desprezado a atuação dos governadores, né, e diz que essas medidas de isolamento foram inúteis. E defende, né, então, a abertura e não apresenta plano. E ele fala com aquela arrogância dele: sabemos que, infelizmente, muitas pessoas vão morrer. Sabemos, mas é uma realidade.
Tá jogando, ele tá treinando, entendeu? Ele tá vendo até onde que as pessoas aguentam, né? É importante para ele, para o Bolsonaro, mostrar essa desumanidade. Porque ele vai ter bajuladores abaixo dele que vão dizer: quem é você para achar que ele, essa pessoa superior, tem que ficar se preocupando com picuinhas, com esses numerozinhos aí de vidas? É assim que funciona, tá? A psicologia do peão é assim, tá? E ele vai fazendo, ele vai ter que escalar, ele vai ter que ser cada vez mais pedante, mais arrogante, e porque ele pode. É a interrupção de padrões, que é um dos elementos. Vocês lembram os 4 pontos da dissonância cognitiva, né? Você tem ambiguidade, o uso de mensagens contraditórias, o duplo vínculo e interrupção de padrões. Então, a preocupação do Bolsonaro agora é ficar fazendo o joguinho. Mas por que a preocupação dele é só fazer o joguinho? É só fazer o joguinho porque ele não está... Os líderes, neste momento, como não teve um líder no Brasil, os líderes têm que ser os governadores nos seus estados. Só que esses líderes, eles são relapsos e não cobram o preço do Bolsonaro por aquilo que ele fala, pelos joguinhos. Logo, eles dão ao Bolsonaro o direito de sabotá-los à vontade. Isso é também imoral. Desculpem, viu, governadores, mas essa atitude de vocês não tem sido firme o suficiente, ele não tem sido desmascarado. Poderia ter uma frente de ação para poder botar o dedo na cara do Bolsonaro e não deixar ele falar um negócio diferente do que o ministro dele fala. Caso contrário, gente, vocês não vão performar bem, mesmo que tentem fazer isoladamente um bom trabalho. Vocês estão deixando, dá muito poder para uma pessoa só. É muito poder. Em uma época de pandemia, você tem um líder que não precisa assumir responsabilidade e pode até falar algo diferente do seu ministro, né? E que, será que é mais uma ambulância? Passa muito, aumentou muito a taxa, né? É assim, né? Será que é justo com as pessoas? Sabe? Mão na consciência. Será que é justo com as pessoas do seu estado? Pensa assim, governador. Você acha que é justo com as pessoas do seu estado você fazer tão pouco contra essas atitudes do Bolsonaro de sabotagem ao plano de contenção? Vocês acham que é justo com as pessoas? Eu acho que não é, tá? Claro que moralmente vocês estão num estágio muito superior ao do Bolsonaro, mas isso seria muito difícil ficar no estágio inferior. Nós temos um dos presidentes mais desumanos e sádicos que a gente já viu por aqui. Não, assim, em democracia, né? Inclusive o James Stanley, né? Ele comentou que um especialista em fascismo, né? Que ele é o mais radical dos líderes da extrema direita. Porque ele não se preocupa, ele realmente, a atitude, toda a postura do Bolsonaro em relação ao Covid, ele está numa posição de ruptura. Posição de ruptura é posição de grupo terrorista, meu amigo. Líder de grupo terrorista que faz uma posição apenas de obstrução. Ele não quer diálogo. Ele quer obstruir. Ele quer atrapalhar. Ele quer levar o caos. Agora, ele não é um líder de grupo terrorista. Ele é um presidente. Então, se um presidente ele pode fazer impunemente um discurso que só seria aceitável para um líder de grupo terrorista, e ele não paga o preço, ele só tem que ir escalando, né? No abuso, no abuso, no abuso, e ver até onde as pessoas vão aguentando. É isso que está acontecendo, né? A popularidade dele está baixa? Claro que sim. Mas ele está contando com isso. Ele está contando com a ruptura social que ele vai causar. E nessa ruptura que ele quer levar tudo. E vocês estão deixando ele fazer isso sem... Olha só, por exemplo, vocês querem ver uma ideia de absurdo, né? Teve aqui numa entrevista à Rádio Guaíba que ele falou o seguinte: tem gente potencializando o número de óbitos para justificar as medidas de isolamento social. Tem gente. Alguém exigiu que ele provasse quem é que está, então, potencializando o número de óbitos? A gente tem um problema muito sério, muito suspeito, inclusive pelo caos que a gente está vendo já no sistema de saúde. E tem muitas fontes já questionando seriamente a subnotificação, ou seja, a notificação é menor, as pessoas vão aos poucos perdendo a confiança nas medidas de isolamento e vão ficando dispostas a sair. E aí ele vai ganhando ponto porque ele não precisa se responsabilizar. Então o Bolsonaro ele não paga o preço de nada. É a única posição. Então é um dos líderes, e ele está chegando numa escala de abusos, né, que agora vai ficando inseguro para ele também, porque se ele não encontra resistência, se ele pode, se a pessoa pode dizer, né, olha só, o Bolsonaro pode dizer, tem gente potencializando o número de óbitos,
e ele não é obrigado a provar isso aí, então ele pode fazer o que quiser. Você acabou de dizer para o seu líder que ele pode fazer o que quiser. Quem age assim é líder de ditadura violenta. Saddam Hussein pode fazer isso. Podia, né? Ele já era, né? Yahya Jammeh podia fazer isso. Você controla toda a mídia. Então você faz, você acusa, bota a culpa em todo mundo e não precisa provar nada. É força pura, né? É violência. Aí você mata os seus adversários, prende os adversários, tortura os seus adversários e acabou. E vai contando história, vai contando história, vai contando história. Mas numa democracia, não é assim. Você tem que ter, não pode, você tem que se responsabilizar. Então ele faz uma acusação. E qual é o custo para ele? Nada. Então, para que ele tem que se preocupar, gente? Não faz sentido. O caos está gerando resultado para ele. Aí ele faz aquela afirmação de sempre: para 80% da população não vai ser nem uma gripezinha, não vai ser nada, não vai nem saber que teve. Os 15%, 20% restantes precisam tomar cuidado. Aí, entendeu? É realmente técnica de gaslighting, né? Trivialização. Ele tem que mostrar, ele tem que fazer, ele tem que abusar, né? Tem que, quanto mais vocês aguentarem, né, gente? Aí eu não sei também. Aí não é comigo, tá? Desculpa. As pessoas perguntam assim para mim, até quando que as pessoas vão aceitar a humilhação do Bolsonaro? Eu não sei, sinceramente. Porque é uma experiência nova, né? Você ter uma seita destrutiva num poder, numa democracia, é uma experiência nova, né? Então a gente está vendo que o nível de humilhação que as pessoas aceitam do Bolsonaro é muito grande ainda. Algumas não aceitam, né? Agora, alguns aceitam. Então pode ser que um dia ele tenha que escalar nesses abusos, porque ele tem que sempre aumentar, né? Então não dá para saber até onde que as pessoas vão aguentar, né? Aguentam muito, ele está podendo fazer. E vou dizer, a vida das pessoas não importa mais, né, para ele. Isso não tem mais que importar, não faz sentido, né? É bobagem achar que vai importar. E eu acho que o problema está sendo que esses governadores não cobram o preço, né? Olha só, quem fez o isolamento horizontal foram governadores e prefeitos. Quem decidiu isso foi o Supremo Tribunal Federal. Então, com todo respeito ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e aos senhores prefeitos, mas foram eles que decidiram: se tem algo errado, é preciso rever. Se acham que estão certos, continuem. Eu não posso fazer nada. Olhem só, o cara não apresentou um plano para o Brasil, para ficar na posição de cobrança, e depois falou: o que acontecer de mortes, aí tá a conta de vocês. Gente, isso aqui é de uma. Vocês estão aceitando um nível de baixeza e ele não paga o preço. Por exemplo, não adianta questionar. O Bolsonaro é um monstro, ele minimizou. Tá, isso é uma coisa. Mas e não ter apresentado o plano? Ele não foi líder e ficou nesta posição. Esta atitude dele não está sendo questionada. Então vocês estão dando um território para um sádico. E ele tem que aproveitar. Não faz sentido mais pensar em conter, então. Então deixa. É isso? Bem, vamos brincar com mortes, é isso? Você tem que ver o que é. Vocês estão tradando com vidas, então. Gente, está na hora de exigir que o Bolsonaro se posicione e cobrar o preço moral de cada discurso dele de contradição, de ambiguidade em relação ao Covid. Ele está falando um negócio diferente do ministro dele. Então, de novo, começamos aquele joguinho de mensagem contraditória. Vocês não se preocupam com as pessoas o suficiente para proteger as pessoas de um sabotador? É só ficar aqui, eu vou fazer o meu, eu vou fazer o meu, eu vou fazer o meu, e deixa então o sabotador se divertir? Então vocês, gente, vocês também não estão respeitando as pessoas do jeito que deveria. Então, os governadores precisam mudar o tom da conversa. Tá muita palhaçada, é muita tolerância a esse discurso sádico do Bolsonaro. Entendeu? Tá muita palhaçada. E do jeito que eu tinha comentado aqui, faz mais de um mês, era claro que não interromper os jogos de dissonância cognitiva do Bolsonaro, ambiguidade, mensagens contraditórias, duplo vínculo, ou seja, ele fica na boa, não precisa sempre só ele que julga, e a interrupção de padrões, ou seja, vai aumentando o abuso, esses 4 jogos, né? Ambiguidade, mensagens contraditórias, duplo vínculo e interrupção de padrões. Sem interromper isso, vocês não estão fazendo o suficiente para salvar as pessoas. Vocês estão deixando um abusador abusar das pessoas. Só isso que vocês estão fazendo, né? E tá ficando já, os números estão aumentando. Tá? Então, se ele pode dizer que vocês estão potencializando, coloquei não,
potencializando o número de notificações, de óbitos, se vocês não cobrarem o preço desta afirmação, então deixem ele brincar e trazer o caos, e depois não digam que não estavam avisados, tá? Responsabilidade, gente. Tá faltando responsabilidade. A questão não é só de fazer um plano específico no estado para conter o Covid. É evitar sabotagem. A sabotagem é não admitir. Conter sabotagem é não admitir que um líder use mensagens contraditórias, que ele fale algo diferente do ministro. É do tipo, quem é que está falando a verdade? É o ministro ou é o líder dele? É não deixar que ele faça acusações sem provas. Estão notificando demais aí óbitos. Então você prova. Aonde? Quem? Cadê tua evidência? E já chega e exija que essa pessoa apresente provas. Ou é isso, gente, ou é assistir o aumento de mortes com a sensação depois. E tem que ficar lembrado. Poderiam ter feito muito melhor ao ter botado o dedo na cara do Bolsonaro. E não fizeram. Então, não adianta, não, nós fizemos o nosso. Não. Poderiam ter feito muito mais. Poderiam ter protegido as pessoas, as vidas daqueles que estão tentando sabotar a contenção. Como essa figura Jair Bolsonaro e seus aliados sectários e guedistas. Tá? Vocês podiam ter nos protegido deles. Era isso também que era importante. As pessoas não vão esquecer depois, tá? E vai todo mundo junto. Talvez vocês todos afundem juntos. Não é só o Bolsonaro. Tá? Aqueles que deixaram o Bolsonaro fazer aquilo que ele quis. Tomem cuidado, gente. Responsabilidade. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tá? Obrigado. Valeu. Um abraço.